Uma boa noite a todos. O pessoal lá do fundo está ouvindo bem? Nossa exposição doutrinária da noite de hoje, a gente vem para tentar falar um pouquinho do nosso planeta, da nossa condição de evolução e de tantas tribulações, tantas coisas que têm acontecido. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o mal do século XXI vai ser a depressão. O estresse é a doença que mais vai matar no mundo. Na nossa região, a gente tem visto casos de suicídio sequentes. Esse ano, só no primeiro semestre, já foram quase 50. Então, a gente sempre faz esse apelo, que quem tem alguém nessa condição de depressivo, ou às vezes a pessoa está dando sinais de que as coisas não vão bem, traga o nome dessa pessoa para a casa espírita. Se não consegue trazer ela, traga o seu nome, coloca aqui no trabalhinho da desobsessão, vem aqui na casa, no lugar dela, para que possa ela ser auxiliada. Mas o nosso tema é: que planeta é este? Em que planeta vivemos? E o que eu faço nesse planeta? Em primeiro lugar, nós sabemos que existem 4 categorias de mundos. Falando assim grosseiramente, a gente poderia subdividi-los em vários outros. E o primeiro deles é os mundos primitivos, onde ainda impera a ignorância. E a ignorância, quando eu digo principalmente de falta de conhecimento. O segundo é o de provas e expiações, que é o nosso. Fala muito se planeta de regeneração, mas ainda não chegamos lá. Ainda é um planeta de provas e expiações. E a característica desse planeta é nem bom nem ruim ainda, os seus habitantes. Eu costumo chamar ele de automáticos, porque as pessoas ainda vivem no automático. O quarto seria o planeta de regeneração, que é o que a Terra está quase iniciando. E o terceiro e o quarto seriam os planetas felizes, onde apenas os anjos, os espíritos puros habitam. Esqueci de falar, a característica de regeneração seria voltados já a população ao bem, mas ainda cometem erros. Mas a gente não vai se ater muito a esses outros, vamos se ater ao nosso, que é o de provas e expiações. A característica dele, como eu disse, nem bom nem ruim. E dentro do nosso plano, dentro do nosso planeta, dessa questão de provas e expiações, existe uma escada, vamos dizer assim. Vamos dizer que essa escada possua 10 degraus. O nosso planeta está lá mais ou menos no 7º, no 8º degrau. Ele está quase completando a escala. Ele está quase acabando a escada, mas ainda não acabou. E dentro dessa característica, nós temos que entender o seguinte: no nosso planeta hoje existe 70% da população vive no automático, 2% ainda vive na ignorância, 28% já são os voltados ao bem. E eu botei aqui o número 0,01 porque eles são tão pequenos dentro da nossa média que são os evoluídos. É o caso do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, do Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado. São espíritos muito à nossa frente. Mas os ignorantes, quais são as características dos ignorantes? Quem são os ignorantes dentro do nosso planeta? São as pessoas ainda sem conhecimento, voltadas ao erro, voltadas ao mal. E muitas vezes essa questão do voltado ao mal não é uma questão de fazer mal às outras pessoas, mas fazendo mal a elas mesmas. Esses dias atrás eu estava passando na BR junto com a minha esposa e, em determinada altura da BR, havia uma garota de programa. E a minha esposa, ela quase não passa por aquele trecho da BR, ela disse: nossa, eu não consigo entender como uma mulher ainda se prostitui. Eu disse a ela: essa pessoa, ela sabe que a prostituição não é boa. Com o passar do tempo, ela vai sentir os efeitos físicos
da degradação do corpo dela, mas ela ainda não tem consciência de que não é bom. Por que as pessoas ainda fumam? Elas sabem que fumar não é bom. Isso está mais do que a medicina, já mais do que provado. Mas elas ainda não têm consciência que o cigarro faz mal. E há uma diferença muito grande da gente saber, conhecer e ter consciência sobre isso. Porque quando a gente tem consciência, a gente vivencia aquele conhecimento. Eles têm uma característica importante também, que é a falta de amor ainda dos ignorantes. Eles têm dificuldade de amar e demonstrar esse amor, porque a grande maioria deles também não foi amado. As famílias muitas vezes desestruturadas. E os automáticos, que é a grande maioria do nosso planeta? Os automáticos são quase todos nós. Vivemos no automático. Levantamos de manhã cedo, escovamos o dente, fazemos a nossa higiene e vamos ao trabalho. Voltamos do trabalho, chegando em casa, jantamos. E tem uma característica muito importante da grande maioria da população hoje: fizemos as coisas o mais rápido possível para poder ficar sem fazer nada. A grande maioria de nós faz isso. Faz os seus afazeres o mais rápido possível para ter tempo para não fazer nada. E esse não fazer nada pode ser olhar o Facebook, jogar um joguinho ou alguma coisa parecida. E agora o mais recente, caçar Pokémon. E esses automáticos, eles são voltados ao mal? Não. Eles têm consciência do bem? Muitas vezes já têm. Eles tiveram amor? Conhecem o amor. A maioria deles foi amado. Mas e por que ainda não estão lá na classificação dos voltados ao bem? Porque ainda permitem que a parte material do nosso planeta influencie as suas vidas mais do que a espiritual. Dão mais valor ainda ao material do que ao espiritual. Eles acham tudo normal. E o que eu quero dizer com tudo normal? Hoje em dia nós temos uma epidemia entre os nossos jovens de sexo, álcool e drogas. E parece que é normal. Sair cada final de semana com um parceiro diferente é absolutamente normal na nossa sociedade. Se casar 7, 8, 10 vezes é absolutamente normal na nossa sociedade. Não é normal perante a espiritualidade. A troca de energias numa relação de sexo sem amor é negativa. E isso já é provado até pela ciência. Então essa é mais uma característica dos automáticos: achar que tudo é normal. Guerra em países que estão sendo destruídos, troca o canal da televisão se não está legal. Mas nem uma oração eu faço por esse país. Se o meu governante não vai bem, eu o critico, mas não ajudo na solução. Muitas vezes, como eu disse, nem uma oração para esse governante. E eles têm duas coisas muito importantes também. Eles fazem o máximo possível para não se incomodar. Eles fazem o máximo para não ter problemas. E esse não ter problemas, muitas vezes, é dentro do próprio lar, com a educação dos filhos, por exemplo. Às vezes eles dizem não, ou deixam de dizer não ao filho, para não se incomodar. Eles compram um tablet já para um bebezinho, para que ele se distraia e não incomode. Mas essa é a educação? Esse é o acerto como pais? Não. Mas eles fazem o máximo para não se incomodar. E a outra coisa muito importante, que eles têm medo de assumir posições. Eles têm medo. Eu tenho certeza que a grande maioria dos espíritas, se fizer
uma pesquisa do censo e perguntar a religião, muitas vezes vai dizer que é católico, porque tem medo de assumir que é espírita. Nós precisamos assumir as nossas posições, não só na religião, mas em todas as áreas, respeitando a posição do nosso irmão, mas assumindo as nossas convicções. Se eu tenho convicção que é errado ter vícios, por exemplo, como álcool, cigarro, eu tenho que defender. Se eu tenho convicção de que o aborto é um erro e é um crime, eu tenho que defender essa posição. Eu não posso mais viver no automático. E a característica dos voltados ao bem? E a gente pensa assim, poxa, mas num planeta tão bagunçado, tem tanta gente já voltada ao bem? 28%? Tem. Talvez até já sejam mais. A cada década, esses voltados ao bem vão crescendo e os outros vão diminuindo. Porque essa é a lei. A evolução do planeta, ela é obrigatória. Mesmo que os habitantes não evoluam, eles vão sendo depois trocados, excluídos, mas o planeta vai evoluir, porque essa é a lei de Deus. Mas e quais são as características dos voltados ao bem? A principal característica é a vontade e a ação de se melhorar, de ser pessoas melhores. Mas como eu disse, a ação. Não basta apenas ter vontade de ser uma pessoa melhor. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos encontrar atitudes para nos melhorar. E uma das coisas importantes, eles já conhecem a mensagem do amor. Pode ser até através do Cristo, que é o nosso guia, o nosso governador. Mas existem outras religiões que não são cristãs, que também conhecem o amor. Os budistas, por exemplo. E uma característica que para mim é a mais importante, ele já tem a determinação e a vontade de ajudar as outras pessoas. Isso é muito importante, porque essas outras duas camadas aqui só vão mudar se esses aqui ajudarem. Porque esses aqui sozinhos não têm capacidade ainda de mudança. E às vezes nesse planeta tão bagunçado, a gente pensa e olha bem, apenas 2% são ignorantes. E eles estão fazendo tanto barulho, estão incomodando esses outros aqui, porque esses aqui ainda não acordaram que precisam ajudar, mas eles não fazem o mal. Mas Jesus disse uma frase marcante: os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Mas eu tenho a certeza de que esses aqui não são mais tímidos. Eles estão crescendo, eles estão fazendo obras. E muitas vezes a gente não vê porque a televisão não passa, ela não mostra. Os nossos veículos de comunicação, a internet mostram muito pouco. Mas eu convido as pessoas a irem uma vez no asilo aqui em Rio do Sul e perguntar à diretora do asilo quantos grupos de assistência há hoje no asilo, que vão lá de vez em quando fazer uma visita ou algum trabalho social. É fantástico. Esse número não para de crescer. Durante o Natal já são mais de 30 que vão lá todo final de ano. Então as pessoas estão assumindo posições, estão buscando melhorar, e nós precisamos fazer parte disso, principalmente como espíritas. Mas e o que fazer para haver essa mudança? A primeira coisa é identificar em qual categorias que nós estamos. Nós estamos no automático ainda? No evoluídos, com certeza não. Ou já estamos nos voltados ao bem? Essa é a primeira questão. Depois de identificar, a gente tem que ter conhecimento para agradecer a Deus por tudo que recebemos. E a primeira questão é agradecer pela bênção do esquecimento.
nós sabemos das reencarnações. Mas já pensou se a gente lembrasse de tudo que já fizemos? Uma das maiores bênçãos e dádivas de Deus é o esquecimento. Nós temos que ter a certeza que sempre somos assistidos pela misericórdia de Deus. E eu digo isso por quê? Porque a grande maioria de nós reclama da reencarnação atual e não aceita a sua condição. Nós estamos lá no automático e ainda reclamando. E falo isso por mim, que eu sou o maior reclamão que tem. Nós não aceitamos as dificuldades em família, nós não aceitamos a nossa situação financeira, nós reclamamos dos filhos, dos pais, do trabalho, do país, do governo. Engraçado que da gente a gente não reclama. Nós precisamos aprender a maior lei para mim do ser humano encarnado, que é a humildade. Sem humildade nós não vamos evoluir de categoria, porque a humildade vai nos situar qual é a nossa condição. Se fala tanto em resignação dentro da doutrina espírita, mas como se resignar com as dificuldades? Como enfrentar uma situação, por exemplo, de um casal que se separou longos anos casados e um deles não queria se separar? Como aceitar isso? Como aceitar uma traição? Como aceitar a perda de um ente querido? Como aceitar a dificuldade financeira no mundo tão material? É fácil falar quando não estamos enfrentando essa dor, mas quando estamos enfrentando essas dores é muito difícil. Mas nós precisamos de humildade para, em primeiro lugar, saber que nascemos onde precisávamos nascer, com a família que precisávamos ter, com os pais, com os irmãos, com os filhos. E muitas vezes, dentro da nossa família em geral, quando eu digo em geral, os primos, os tios, os avós, nós temos essas 4 categorias. Essa aqui talvez não, mas essas 3 com certeza, dentro da nossa família. E daí quando a gente tem um desse aqui dentro da nossa família, a gente exclui. E esses aqui são os grandes responsáveis de tirar esses aqui da ignorância. Porque, como eu disse antes, ele já tem o conhecimento do amor, principalmente aqui na nossa região do Cristo. Somos cristãos. Então vamos olhar dentro da nossa família se não somos nós que estamos lá na condição de voltados ao bem, que temos a responsabilidade de trazer aqueles 2% para o nosso lado, e temos a responsabilidade de trazer os outros 70% também. Uma coisa que nós precisamos atacar com muita força hoje é o estresse. Precisamos atacar isso de uma maneira determinada e definitiva. Nós precisamos abandonar a questão de só viver para o material. Se hoje a gente fizer uma pesquisa aí na rua, 90% da população vai dizer que a sua principal preocupação é o dinheiro. E se a gente for conversar com as pessoas que têm muito dinheiro, elas também vão dizer que a sua principal preocupação é o dinheiro. Não podemos mais viver dessa maneira. Eu sempre fui muito materialista e ainda sou, mas eu tive uma lição muito grande que tem me ajudado a enfrentar essa dificuldade. Tinha um familiar meu, um tio, que tinha muitas posses, uma vida realmente de muito dinheiro. E ele desencarnou, viveu até os 70 e poucos anos, mas depois que ele desencarnou, ele teve uma doença, teve câncer, desencarnou. Depois de desencarnado, a família veio saber que ele tinha 2 filhos fora do casamento. E ele, durante a doença, tentou contar isso várias vezes à minha tia e não teve coragem. E daí eu penso, será que valeu a pena tudo que ele construiu? Porque a vida dele material já acabou, ele está na vida espiritual. E imagina a consciência dele no mundo espiritual com isso tudo.
de ver a revolta dos familiares com o que aconteceu e ele não ter tido coragem de contar, será que foi fácil? Será que valeu a pena ele ter trabalhado tanto e buscado tanto o material? Será que não era melhor ele ter vivido uma vida espiritual, ter vivido uma vida mais simples, mas com mais clareza, com mais verdade? Todos nós temos que refletir sobre isso. E eu não estou aqui trazendo essa história para fazer crítica ao meu tio, longe disso. Até dedico essa pequena exposição a ele para que ele possa receber boas energias. Mas é que para a gente entender esse problema do material, passou de todos os limites dentro da nossa sociedade a questão do dinheiro. O dinheiro, ele traz tantos problemas que ele traz vícios, suicídios, excessos. Porque há pessoas que falem financeiramente e depositaram todo o seu tesouro, sua vontade nessa questão, que se perdem, se suicidam. Muitas vezes os filhos vão para as drogas porque os pais só cuidaram do material e esqueceram de cuidar dos filhos. Hoje a gente vê muitas mães que deixam as creches ou as escolas educarem os seus filhos. Elas não fazem mais as suas partes. E quando eu digo mães, é pais também. Não que não deva botar na creche, todo mundo precisa trabalhar, mas você precisa educar o seu filho. Se nós não cuidarmos do crescimento e da educação das nossas crianças, nós não vamos conseguir trabalhar essa tabela e transformar. O Evangelho é muito claro que a única vez que seremos responsáveis por atitudes de terceiros será dos nossos filhos, se não fizermos o nosso papel como pais. Porque é educando os nossos filhos que nós vamos transformar essa tabela. Porque se nós estivermos voltados ao bem e tivermos filhos educados ao bem, essa tabela logo vai se transformar, logo vai melhorar. Há uma questão muito importante da gente saber, é que por que ainda há tantos conflitos dentro das nossas famílias? E só a reencarnação vai explicar isso. Por isso que eu falei antes que nós temos que agradecer a bênção do esquecimento. E eu vou citar mais um exemplo meu. A minha mãe e a minha irmã nunca se deram bem. Nunca. A minha mãe passou, há 3 anos atrás, uma experiência de quase morte. Ficou 12 dias na UTI. E durante esse período, ela teve um encontro espiritual. E ela viu a vida passada dela com a minha irmã. Ela era amante do meu pai, que era casado com a minha irmã. Ela roubou o marido da filha na vida passada. E daí eu penso, como é que essa filha vai gostar dessa mãe? Vai ter dificuldade. Ela tinha um ódio mortal dessa mulher. Ela roubou, ela destruiu o casamento dela. E ela ainda não é um espírito evoluído, então ela não perdoou. Mas Deus, na sua sabedoria, o que faz? Coloca as duas como mãe e filha. Qual é a relação mais forte que existe neste planeta? Mãe e filho. Por isso nós precisamos ter humildade para aceitar as nossas dificuldades. Nós somos espíritos devedores. Nós já vivemos em Roma, já vivemos na época da Idade Média, nós já passamos por tantas coisas, já fizemos tantas atrocidades que nós não fazemos ideia. E daí agora a gente chega aqui, tem um pai, tem uma mãe, que a energia não se bate pelas coisas passadas e, em vez de melhorar essa situação, a gente piora. A grande maioria de nós, ou quase todos, conhece a frase do Cristo que diz: quando alguém te bater numa face, dá outra face. E o que ele quis dizer com isso, as pessoas muitas vezes interpretam errado. Acho que ele diz que a gente não deve reagir a uma agressão, mas não é isso. O que ele quis dizer é que nós não podemos continuar agredindo. Quando as coisas vão melhorar e evoluir? Quando eu sofrer uma agressão e perdoar.
Porque se a minha irmã e a minha mãe, se a minha irmã não perdoar a minha mãe, elas vão vir 30 vezes com ódio. Se nessa vida a minha irmã, pelo ódio que tem pela minha mãe, tentar destruir a vida da minha mãe, a minha mãe vai ficar com ódio dela também, na próxima ela vem as duas com ódio. E daí esse ciclo não vai se acabar nunca. É a mesma coisa que eu matar o seu Paulo nessa vida agora, na próxima ele vem com ódio de mim e me mata de novo, e assim vai. Por isso que o Cristo disse: dá outra face, para não reagir da mesma maneira. Se alguém lhe ofendeu, você não tem que praticar a mesma ofensa para aquela pessoa. Reaja, mas sem ofender. Nós espíritas, ou pelo menos aqueles que realmente têm a característica do espírita, que Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca se melhorar todos os dias. E nós espíritas que estamos nessa categoria voltados ao bem, temos uma grande responsabilidade, porque a doutrina espírita veio para trazer conhecimento. Jesus disse que conhece a verdade vos libertará. Olha quanta informação a doutrina espírita tem para nós. Olha que bengala, que ferramenta fantástica que ela é para nos auxiliar na dificuldade do dia a dia. Só que nós temos a grande responsabilidade de fazer a mudança dos outros 70%, principalmente os espíritas, porque é os que recebem mais, é os que têm mais consolo, mais ajuda, mais conhecimento. Então a responsabilidade é maior. Então, se alguém de nós aqui dentro tem simpatia pela doutrina espírita, pelas suas ideias, e ainda se encontrar no automático, é a hora de mudar. Não dá mais para continuar no automático. Nós precisamos entender, se fala tanto em transição planetária, que essa transição planetária ainda é longa. Como eu disse, nós estamos lá no 7º, 8º degrau, mas ainda faltam 2 ou 3. E esses 2 ou 3 são muitos anos no nosso calendário. Ah, mas e se eu fizer a minha parte, se eu sair do automático e a grande maioria da população não sair? Não nos preocupemos. Jesus está no comando. Aqueles espíritos que ainda foram retardatários no nosso planeta e estiverem atrapalhando a evolução, serão colocados em planetas mais inferiores. Talvez eles vão voltar na escada e vão lá para o 1º degrau do planeta de provas e expiações. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte, a gente buscar essa evolução dos degraus. Quem sabe, se a Terra ainda demorar muitos anos a se tornar um planeta de regeneração, nós, estando regenerados, temos a condição de reencarnar em planetas melhores, que não vai ter tantas tribulações, tantas doenças, tantas dificuldades. Mas nós precisamos vencer as nossas dificuldades. E hoje a gente não tem nem humildade para aceitá-las. Imagina vencê-las. E como vamos fazer essa mudança? É nas coisas grandes? É nas grandes dificuldades? Não. São nas coisas pequenas. Nas pequenas atitudes é que nós vamos buscar a transformação. E o que é uma pequena atitude? Observe dentro da sua própria casa. Ajude a sua esposa a lavar uma louça. Dê uma atenção ao seu filho. Vá fazer uma visita no asilo. Não precise toda semana. Vá uma vez por mês, a cada 2 meses. Vá lá. Tire 40 minutos do seu mês e vá fazer uma visita. Ah, mas eu não gosto do asilo. Vá no lar das meninas. Vá aqui no hospital regional. Procure, porque está cheio de gente precisando ser ouvida. Nós não precisamos fazer grande coisa, apenas ouvir. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas, de contar as suas histórias, de contar as suas dores. Quem de nós aqui, num dia de muita aflição,
conversa com um amigo, com a mulher ou com o filho e desabafa, a gente parece que tira um grande peso das costas. E há pessoas que não têm essa oportunidade, porque não tem mais família, ou nunca tiveram. Nós precisamos ser como o Cristo falou, precisamos ser audaciosos. Os bons ainda são tímidos, precisamos deixar de ser tímidos. E para encerrar, meus irmãos, eu queria contar uma pequena história. É claro que eu não vou citar nomes e nem locais, mas que demonstra claramente que nós precisamos acreditar no bem, que nós precisamos acreditar em Jesus e na doutrina espírita, porque quando a gente busca, a gente descobre as verdades. Essa história aconteceu aqui na nossa região. Uma mãe que perdeu um filho muito jovem ainda, cerca de 12, 13 anos, e o corpo dele foi encontrado num galpão desses do interior com uma corda, e as pessoas não sabem se ele tinha se suicidado ou não. E essa mãe sofreu ardentemente, não só pela perda do filho, mas porque ela achava que ele tinha se suicidado, e ela começou a se culpar aonde ela tinha errado. E ela pedia a Deus todos os dias para que desse uma resposta a ela. E ela foi em Minas Gerais, lá na terra do Chico Xavier, e recebeu uma psicografia do filho. E o filho dizia a ela que ela não se preocupasse, porque ele não havia se suicidado. Foi um acidente. Ele viu na televisão lá uma acrobacia com uma corda e ele acabou se enforcando por acidente. E também disse a ela que a programação dele era esta. Ele ia passar por isso de qualquer maneira. E que se ele não morresse dessa maneira, ele poderia morrer talvez na frente dela ou envolvendo ela, e ela se sentiria muito mais culpada. Como eu disse antes, nós sempre somos assistidos pela misericórdia de Deus. E essa mãe com certeza foi assistida. Apesar da dor dela, do desespero dela, mas receber essa notícia transformou a vida dessa mãe. Ela parou de se culpar. E apesar da dor, da saudade que sempre vai existir, ela hoje pode continuar a vida dela com dignidade. E mais, ela tem a certeza do que nós precisamos ter a certeza, de que Deus é Pai e que Jesus está no comando, sempre esteve. E tem um ditado, uma frase de Emmanuel, mentor do Chico Xavier, que diz o seguinte: quem faz o bem voltado a Deus pode guardar a certeza de dias melhores, e isso não é promessa, é lei. Obrigado, era o que eu tinha para hoje.